Olá pessoal, vamos então continuar com a nossa parte algébrica, né? Nossa forma algébrica dos números complexos. Vou falar agora sobre as potências de I, tá? Então, vamos lá. Potências de I. Se a gente calcular as potências, I elevado a zero vai ser igual a 1, porque toda potência de expoente zero, por definição, é 1. I elevado a 1, I elevado ao quadrado, nós já sabemos que é menos 1, porque I é a raiz quadrada de menos 1. I elevado ao cubo vai ser igual a menos I. Tá? Quando você calcula I elevado à quarta, o que seria I elevado à quarta? A gente pode pensar que é I ao quadrado elevado ao quadrado, que é menos 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1. Opa! Se I elevado à quarta é igual a 1, que é igual a I elevado a zero, então a gente já percebe que as potências de I se repetem em ciclos de 4. Então, por exemplo, se você calcular I elevado à quinta, o que vai acontecer? Isso vai ser I elevado à quarta vezes I, só que como I elevado à quarta é 1, então isso aqui vai ser 1 vezes I, que é I. Se você calcular I elevado à sexta, isso vai ser igual a I elevado à quinta vezes I, mas I elevado à quinta é I, então vai ficar I vezes I, que é I ao quadrado, ou seja, menos 1. E se você calcular I elevado à sétima, isso vai ser igual a I elevado à sexta vezes I. Como I elevado à sexta é igual a menos 1, então isso aqui vai ser igual a menos I. Ou seja, as potências de I, elas se repetem em ciclos de 4. Então, para você descobrir o valor de uma potência de I muito grande, basta você analisar o resto da divisão que ela deixa por 4. Né? Então, vamos anotar isso aí. I elevado a N é igual a I elevado a R. Onde R, o que é o R? Esse R é o resto na divisão por 4. O resto na divisão de N por 4. Beleza? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Imagine que eu queira o valor de I elevado a 1234. Né? I elevado a 1, 2, 3, 4. O que eu vou fazer? Bom, basta eu pegar 1, 2, 3, 4... e calcular o resto na divisão que ele deixa por 4. Beleza? E aí é interessante, né, uma observação, é que quando você está interessado apenas no resto da divisão, não é necessário você pegar a divisão do número todo. Basta você analisar o número formado pelos dois últimos algarismos e cancelar o resto. Então, basta analisar o resto na divisão que o 34 deixa na divisão por 4. Bom, 34 dividido por 4 vai dar 8. 8 vezes 4, 32. O resto é 2. Se 34 deixa resto 2, então 1234 também deixa resto 2. E aí a gente vai ter que isso aqui vai ser igual a I ao quadrado. E I ao quadrado é igual a menos 1. Tá certo? Mas por que isso funciona, né? Só para vocês entenderem aqui rapidamente, ó, é só pensar que 1, 2, 3, 4 é igual a 1.200 mais 34. 1.200 eu posso pensar que é 12 vezes 100, certo? E 100 é múltiplo de 4. Como 100 é múltiplo de 4, ele não vai influenciar no resto da divisão por 4. Quem vai influenciar é apenas o 34, tá certo? Então, por isso que você só olha para o número formado pelos dois últimos algarismos. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer mais um exemplo aqui. E se eu quisesse o valor da soma 1 mais I ao quadrado, mais I ao cubo, até I elevado a 2000. I elevado a 2021, certo? Quero saber o valor dessa soma. Como é que eu faço? Bom, repare que isso aqui, na verdade, é uma soma de PG, né? É uma soma de uma progressão geométrica
em que o primeiro termo é 1 e a razão dessa progressão é i, tá certo? Então a gente pode utilizar a fórmula da soma da PG. Para quem não lembra, a fórmula da soma dos n primeiros termos é A1 Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1, certo? Então vamos utilizar essa formulinha aqui. Essa soma, então, vai ser igual a primeiro termo, que é 1, vezes a razão, que é i, elevado à quantidade. Cuidado! Quantos termos eu tenho aqui? Como eu estou indo de i elevado a zero, né? I elevado a zero até i elevado a 2021, eu tenho 2022 termos. Então eu tenho que colocar 2022, tá certo? Menos 1 sobre i menos 1, né? Beleza. Agora eu tenho que calcular essa potência i elevado a 2022. Como é que eu faço isso? Eu vou dividir 2022 por 4. Lembrando que, como eu estou interessado apenas no resto da divisão, eu posso utilizar apenas os dois últimos algarismos, o número formado pelos dois últimos algarismos, e esquecer o resto. 22 dividido por 4 vai ser igual a 5. 5 vezes 4, 20. Resto 2. Então, i elevado a 2022 é igual a i elevado a 2, e i elevado a 2 é menos 1. Então, essa soma vai ficar igual a i elevado a 2022, que é menos 1, com o menos 1 que eu já tenho, sobre i menos 1. Para ficar com uma cara de forma algébrica, vou botar menos 1 mais i. Beleza? E agora? E agora nós temos o seguinte, em cima vai dar menos 2, né? Menos 2 sobre menos 1 mais i. Para melhorar um pouco minha vida, eu vou multiplicar em cima e embaixo por menos 1, só para trocar o sinal. E eu vou ficar com 2 sobre 1 menos i. Beleza? E agora? Agora eu tenho uma divisão de complexos, já sabemos resolver. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. Quando eu faço isso, eu fico com em cima 2 mais 2i e embaixo produto da soma pela diferença. Vou apagar aqui essa divisão. Produto da soma pela diferença, que vai me dar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então eu vou ficar com 2 mais 2i sobre 1 mais 1, que é 2, né? Vai ficar 2 mais 2i sobre 2, que é igual a 1 mais i. Beleza, pessoal? Certo? Então, essa soma vai dar 1 mais i. Uma outra forma de você fazer esse exercício é você analisar que a soma, sempre que você tem 1 mais i ao quadrado mais i ao cubo, isso vai ser igual a 1 mais i ao quadrado é menos 1, i ao cubo é menos i. Então essa soma se cancela, né? 1 corta com menos 1, i corta com menos i. Então a cada 4 potências consecutivas dá zero. A soma é zero. Então, o que você pode fazer? Você pode pensar que aqui, de 1 até 2021, eu tenho 2022 termos, certo? Então, a cada 4 eles se cancelam. Como o resto da divisão de 2022 por 4 é 2, vão sobrar os dois últimos, ou os dois primeiros. Então, os dois primeiros são 1 mais i. Beleza? Então, uma outra forma aí mais rápida de se fazer, mas que ela depende um pouco de você ter notado isso. Ok? Show! Agora, pessoal, vamos falar sobre propriedades dos conjugados. Algumas propriedadezinhas. Então, propriedades do conjugado.
Então, a primeira propriedade que eu vou falar é a seguinte: se você pegar um complexo mais o seu conjugado, você vai encontrar 2 vezes a parte real desse complexo, tá? A segunda propriedade: se você pegar Z menos conjugado de Z, você vai encontrar 2i vezes a parte imaginária de Z. Tá? Outra propriedade mais importante aqui é o seguinte: o conjugado da soma, então o conjugado da soma é igual à soma dos conjugados. Tá? Outra propriedade é que o conjugado do produto é igual ao produto dos conjugados. Beleza? Então, vou fazer rapidinho aqui, não vou fazer todas as demonstrações, porque isso daria um pouco de trabalho, mas pelo menos de algumas delas. Beleza? Por exemplo, a primeira, basta você escrever... A primeira e a segunda, basta você escrever Z como sendo A mais BI, né? Então, o que vai acontecer? Se você calcular Z mais conjugado de Z, isso vai ser A mais BI mais A menos BI. Tá? E aí você cancela o BI e vai dar 2A. Isso vai ser igual a 2A, ou seja, 2 vezes a parte real de Z. Tá? Eu gosto de fazer essas demonstrações porque essas propriedades podem cair como um VOF para vocês. Né? Num problema de VOF, ele fala Z mais conjugado de Z igual a 2 vezes a parte real. Então você tem que fazer... É importante que, se for verdade, você saiba demonstrar essa afirmação. Tá? Outra que eu vou demonstrar, a da diferença sai igual, não vou fazer. Eu queria fazer a terceira, né, que diz da soma dos conjugados. Então, nesse caso, ó, pensa assim: Z eu vou chamar de A mais BI e o W eu vou chamar de C mais DI. Então, o que vai acontecer? Z mais W vai ser igual a mais C mais B mais D vezes I, né? Juntei parte real com real, imaginário com imaginário. Então, deixa eu fazer aqui um asterisco, só para a gente continuar lá em cima. Então, vou botar um asterisco aqui. Vou continuar aqui em cima. Asterisco. Nós temos que o conjugado de Z mais W vai ser o quê? A parte real se mantém, continua sendo A mais C, e a parte imaginária troca de sinal, fica menos B mais D vezes I. Só que se você separar aqui, você vai ter menos BI menos DI. Se você juntar A com menos BI e C com menos DI, você sabe que A menos BI é o conjugado de Z e C menos DI é o conjugado de W. Tá bom? Cuidado para não dizer que o conjugado da soma é a diferença dos conjugados, porque você pode achar que tem que trocar de sinal. Tá? Então, toma cuidado com essa observação aí, para não escrever uma coisa do tipo conjugado de Z mais W é conjugado de Z menos conjugado de W, porque como você está fazendo conjugado, você tem que trocar o sinal, tá? Isso aqui está errado, tá? Isso aqui está errado. Não inventa isso porque está totalmente errado. Beleza? Por fim, eu queria ainda falar sobre o módulo de um número complexo. Tá? Bom, a gente sabe qual é a definição de módulo de um número real. Então, se eu tenho um número real x, qual é a definição? Por definição, é x ser
x maior ou igual a zero, ou menos x ser x menor que zero. Ou seja, o módulo é uma operação que ela mantém o número se ele for positivo, né, maior ou igual a zero, ou troca o sinal dele se ele for negativo. Isso é o módulo para números reais. Agora, como é que a gente estende esse conceito para números complexos? Bom, existe uma outra forma da gente definir o módulo como sendo a raiz quadrada de x ao quadrado. Tá? Se você não conhece essa propriedade, fica bem ligado porque isso é importante, tá? Cai bastante em prova. Raiz de x ao quadrado não é x, não é cortar o quadrado com a raiz e dar x, dá módulo de x, tá bom? Então, pensando nesse conceito, como é que se pensou para números complexos? Os números complexos, então, como eles são a mais bi, ou seja, eles têm dois números reais associados a eles, vamos definir, então, o módulo como sendo a raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, essa é a definição de módulo de um número complexo. Tá bom? Então, no próximo slide eu vou fazer alguns exemplos disso para a gente poder entender melhor. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.